Vocês. Ai, que frio que eu tenho. Valha-me Santo Ambrósio. Então a gente devia... Sejam bem-vindos, muito boa noite. Amanhã o meu menino faz 28 anos, diz alguém. Sejam bem-vindos a... Olha, não sei. Sejam bem-vindos à nossa jornada de oração, coisa é a octagésima, sétima. Foi o que eu disse, não foi sétima. Foi o que eu disse. E vocês? O que é que acham? Disse bem, eu escrevi. Eu acho que escrevi. Fátima Branco, boa noite, vais bem? Mónica Gomes, Cláudia, Figo, boa noite. Bânia Amaral, boa noite, tudo a correr bem. Fátima Saraiva, boa noite. Lena Martins, muito boa noite. Olá filha, estás boa? Tens frio? Olha, eu tenho. Vê lá se tens cuidado. Fabiana Gal, boa noite. Amanhã vais trabalhar, Detinha. Lília Vitória, boa noite. Conceição Ribeiro, José Almeida. Vamos dar as boas noites a todos. Sejam bem-vindos. Uma boa semana para todos. Passaram bem o fim de semana? Olá, Teresa Neto, Helena Reis, Júlia Marques, vai tudo bem por aí? Rosário Santos, olá, boa noite. Helena Martins, então está bem escrito. Diolinda, obrigado, Helena. Diolinda, muito boa noite. João, boa noite. Rui Carvalho, boa noite. A Fátima, a coisa está a ligar. Rita Muniz, liga à tua irmã e diz que eu já estou no direto. Fátima Saraiva, viu a minha mensagem? Vi, boa noite. Maria Coutinho, boa noite. Estou mais ou menos, filha, mais ou menos já não é nada mau. Eu é que digo que estou mais ou menos, que estou 5. E sim vou. Vais e estás mais ou menos, então. Mas sentes-te mal? Rosário Santos, boa noite. Silvia, olá Silvia, como é que vão as tuas criançadas? Mas já não é criança, não é? Mas pronto. Vai tudo bem com eles, com este frio, nem sei como é que vai tudo bem. Mas enfim. Sónia Marcelino, bem-vinda, boa noite. Júlia Amália, olá, Júlia Amália, está tudo bem? Está tudo a correr bem? Túlia Veloso, boa noite. Façam a partilha porque eu acho que ninguém está a fazer partilhas, façam vocês. Fátima Saraiva, estou muito... Pois, é evidente. Está tudo bem. Cristina Marques, beijinhos, boa noite. Beijinhos, Cristina Marques. Marilene Souza, boa noite, minha querida. Sim, obrigado, ainda bem. Estou-me a aquecer. Acho que até que me estou a aquecer. Então, qual foi a coisa mais triste que vocês hoje, este fim de semana tiveram? Alguma coisa triste, alegre? Estou a ler. Abraço de Luz Mária Henriques. Não, fiquei um bocado triste da notícia da morte da filha do Tony Carreira. Oh, filha, isso acontece. Acontece a toda a gente. Nós estamos de passagem. Então, o que é que tu querias? O que é que quer? Não se pode fazer nada. Já aconteceu agora. Olha, se estás triste por ela, ora pela família dela toda, para a família não ficar tão triste. Eu também fiquei assim acho que é uma lição de vida. Às vezes há coisas que acontecem para dar uma lição às outras pessoas. Pessoas são
são, prontos, pela sua posição que ocupam na vida, não é? E pela sua projeção, às vezes acontecem coisas a essas pessoas para darem uma lição de vida às outras pessoas todas, mas também há muitos pais e muitas mães que têm ficado sem os filhos, uns por causa de doenças, outros porque eles se suicidam, outros porque eles têm acidentes, outros porque eles são mortos. São muitas pessoas, há uma grande tristeza. Aqui é mais triste porque era, pronto, uma figura pública, é com um pai conhecidíssimo e, portanto, mas uma coisa engraçada é que dá a impressão que as pessoas nunca estão à espera que lhes aconteça a eles, nunca lhes aconteça a eles, e às vezes a gente temos que pensar nisso. A vida é transitória e nós de um dia estamos bem, no outro dia estamos mal, no outro dia desaparecemos do mapa. É muito triste, mas temos que aceitar e orar por essas pessoas. E olha, o que podemos fazer é mais isso, não é? O que é que eu tenho de dizer, filha? É muito triste. Realmente é muito triste. Olha, não posso dizer mais nada. Mas isto até parece que é uma chamada de atenção às pessoas para não andarem com pressas, para terem mais calma, mais cuidado, para terem mais atenção, parece que é uma lição às pessoas, para as pessoas pensarem e terem consciência como é uma figura pública, dá mais impacto numa sociedade e num povo, e para que as pessoas para que as pessoas tenham mais atenção, que a vida não é delas, a vida é-nos emprestada e que nós temos que fazer bom uso delas e temos que tomarem atenção. É realmente uma coisa muito triste, mas quantas da idade dela morreram antes de ontem e antes de ontem e já hoje, e a gente nem sabemos, por isso não nos mete tanta tristeza, porque não se sabe, longe da vista, longe do coração, muitas vezes. Agora, a verdade é que, como é assim uma pessoa com uma projeção a nível nacional muito grande, evidentemente que mete é o que eu digo, Fátima, é um chamamento da atenção. Se é chamar a atenção a um povo, a um país, até à própria família. Chamar a atenção que a vida é uma passagem, tem que se viver e tem que se viver segundo as regras da passagem, não podemos fazer muito desvio das regras, não é? Todos nós. Mas é triste, prontos. Mas o que é que querem fazer? Não vão agora ficar tristes todos. Assim, vocês façam as vossas orações, a vossa maneira de orar e orem um bocadinho pela família, para que a família tenha força, coragem, para que a família tenha uma abertura, que não se pode pedir uma abertura, mas há uma abertura, pronto. O acontecimento em si foi trágico e pronto, era uma coisa que ninguém estava a pensar, porque ninguém pensa, que nem os familiares estavam à espera que aquilo acontecesse, nem ela estava à espera que aquilo acontecesse, e pronto, não deixa de ser triste, mas a verdade é que isso é tão comum, tão normal, tão comum e tão normal nos dias de hoje, e nós tomarmos os países todos, é horrível. E há pessoas que a gente não conhece, e há pessoas que sofrem muito, e há pessoas que não têm as mesmas condições que eles para suportarem a dor e para cumprir determinadas coisas. Há pessoas que nem. Há pais que nem têm dinheiro para o funeral dos seus filhos. Muitos pais no mundo inteiro. E isso é muito triste, pronto. Outros têm. A vida é assim. Vocês não podem. Ó filha, a violência do acidente só se deu porque ali naquele sítio é muito perigoso. Ali morre muita gente. E muitos jovens, por acaso até muitos jovens.
porque aquele bocadinho de autoestrada, tanto de sul para norte como de norte para sul, é uma autoestrada que não deve ter escoamento de água. E quem passar ali, principalmente quando chove ou quando está assim gelo na estrada, geralmente se não tiver muito cuidado, tem ali um acidente e às vezes mortal. Eu lembro-me que uma vez vinha de Lisboa passar para a Leiria e naquele mesmo sítio em que se deu com ela, também estava assim uma noite chuvosa, 5 rapazes dentro de um carro tiveram também ali um acidente tão grande, que o carro ateou. Um deles ainda teve tempo de sair para chamar ajuda, mas morreram 4 rapazes nessa noite ali por causa de um acidente e o carro ardeu todo. Aquele troço de estrada é um troço muito mau. Prontos. E a violência os carros, por mais bons que sejam, também os carros modernos, eles costumam-se partir todos e o cubículo onde nós vamos costuma ser muito mais forte só. Tanto que o cubículo não estava muito estragado, estava assim mais as coisas assim. Mas a violência foi mesmo provocada pela água, não é? Por um pouco, bastava ele vir um pouco depressa demais, um pouco a correr, para aquilo ali acontecer não é novidade nenhuma, porque acontece lá muitos casos, então de inverno acontecem lá muitos casos. Vá, mas não estejas triste, há coisas piores, vá, muito piores. Foi um acidente que aconteceu, foi uma pessoa que foi embora muito nova, que ainda tinha muito que fazer, com certeza não tinha que fazer porque estava ali a hora dela. E agora o que é preciso é que os pais dela e os irmãos, isso assim, tenham. E é verdade, Fabiano, nunca estamos preparados para coisa nenhuma, nem para que ninguém parte da nossa vida. E isso é uma realidade, é um facto nos dias de hoje. Nós também não podemos estar sempre a pensar na morte, já basta eu pensar sempre. Mas é uma coisa que, ao mesmo tempo, é perfeitamente normal quando se usa um carro e tem um tempo assim e anda-se por uma estrada assim. E outra coisa é porque, no fundo, há uma mensagem. Por isso é que todos vocês estão tristes. E muita gente está triste e o país está triste. Porque, no fundo, isto é tão chocante e às vezes é estes choques na sociedade que fazem a sociedade pensar um pouco. Pior é quando a sociedade se esquece dos acontecimentos. Agora, o que temos que fazer, todos nós, é mandar emanar energia para a família. Pedimos aos protetores, amigos, que ajudem a família e que ajudem a ela a regressar ao plano espiritual dela. É a única coisa que temos que fazer agora por ela e por tantos outros. Então morreram hoje quantos? 78 pessoas em Portugal. São tão importantes como ela, toda a gente tem a sua importância e, portanto, podia ser tu. Eu tinha já visto que se eras tu, eu também ficava muito triste e compreendo essas coisas. Oh, pois, então, pois, lá está, a mãe dos teus patrões também são importantes, vês, e faleceu. Pois, nós estamos numa altura, este ano de 2020 é um ano para esquecer. Não é para esquecer, é para a gente se lembrar das coisas. Vá, mas não estejas triste, Detinha, porque acontece a toda a gente. Amanhã acontece-me a mim, depois acontece a ti, pode acontecer a ti, és minha filha, não é? Prontos. Pode acontecer a qualquer pessoa, filha. E isto vai sempre acontecer e nós, com o tempo que vai passando e como as coisas estão a funcionar, nós cada vez vamos ver mais coisas assim. Não, temos que estar preparados. Por isso é que eu estou farto de dizer que é preciso nós fazermos cuidado por nós próprios e pelos outros. Estou a falar para ti, mas estou a falar também para vocês todos. Vocês têm que compreender que também têm os vossos filhos, eles andam à chuva, molham-se. E um dia
nós, nós podemos realmente levar com uma coisa dessas, levar com uma coisa dessas assim, de um momento para o outro, não estarmos a contar. As famílias nunca mais serão as mesmas, não. É conforme a reação, mas não são as mesmas. Eu sei daquilo que falo, e nunca mais serão as mesmas as famílias, é verdade. Por 2 anos nunca mais serão as mesmas. Depois têm que dar a volta, porque senão correm correm em coisa de ficarem doentes, depressivos, correm da vida, de não conseguirem viver a vida como havia de se viver. Portanto, nós, mais famílias. E para já, quando um acontecimento assim se dá na nossa vida, na nossa família, nós nunca mais somos os mesmos. E mal se nós formos os mesmos. Porque é sinal que não aprendemos nada. E nós temos que aprender, porque depois acabamos por perder um segundo filho ou uma segunda pessoa, isso é assim. Então, nós já sabemos que os vamos perder a todos, mas cada um que seja. Pronto, isso realmente, o acontecimento em si é que é mais triste. E vocês estão todos tristes, é pelo acontecimento em si, porque é muito triste nós vermos aquelas imagens daquele carro, nós pensamos tudo o pior. Eu faço ideia do que vocês pensam. Mas não, ela até deveria ter morrido instantaneamente, não deveria ter sofrido assim fisicamente, que a gente sofreu mais depois da morte. Portanto, as pessoas têm que ter calma e se quer, e são amigas e se admiram e se têm realmente uma certa tristeza por essas pessoas, sentem uma certa empatia na dor, o que devem fazer é fazer a oração por elas todas e ajudar a pedir para que os familiares que ficam cá sejam auxiliados, sejam fortalecidos, um bálsamo de luz percorra a sua própria mente, a sua própria essência e a sua própria existência, para que possam ultrapassar melhor este obstáculo que lhes foi colocado por alguma razão, e razão essa que eles têm que compreender de modo a que eles possam continuar a ser felizes. Mas quando morre um familiar, alguém, e principalmente quando morre um filho, ou um pai, ou uma mãe, a vida desse pai e dessa mãe nunca será igual. Mas isso é normal, porque faltou ali qualquer coisa. E até porque se criou um mito na nossa sociedade que os mais velhos têm que morrer primeiro. E o número de mortos, o número de pessoas que morrem primeiro, está entre uma faixa etária de gente jovem. Por isso, é como o vírus. Eu sempre avisei que o vírus ia passar a manifestar-se numa camada jovem. E é na camada jovem que ele se está a manifestar mais. É para a camada jovem, dos 20 aos 30 anos, ou aos 35, que está a ser mais atingida. E, portanto, isso cada vez está a acontecer mais e vai acontecer, e nós temos que se preparar, porque não podemos estar todas as semanas tristes porque aconteceu. O melhor é começarmos a preparar. E tu, Wanda, andas triste desde sexta-feira porquê, meu Deus? Há outra coisa que eu queria dizer, porque eu li em algumas coisas. Vocês culpam muito depois onde é que estará Deus, qual é a misericórdia de Deus, isso assim. Nós nunca devemos fazer esse tipo de observação. Porque ao fazermos esse tipo de observação, estamos a pôr as coisas nas mãos de Deus, que Ele não teve nada a ver com isso. São a escolha da pessoa antes de nascer. Ela faz o seu plano de vida, ela faz o seu plano de entrada, ela faz o seu plano de saída. Por mais que custe, somos nós todos que fazemos isso. Evidentemente que nos esquecemos, chegamos cá, não avisamos ninguém e depois vamos surpreender toda a gente. E toda a gente vai ficar surpreendida, porque todos nós fazemos o nosso projeto nesse sentido. Há coisas principais que fazemos no nosso projeto, que vamos lhe chamar, que destinamos que seja assim. E uma das quais é o nascer e o morrer. E tudo o que envolve o nascer e o morrer é um projeto muito próprio, muito da própria pessoa que nasce. Ela sabe o que vem fazer.
e sabe como vai acabar, não se vai a lembrar, porque se lembrasse nunca conseguia ter a oportunidade de ser uma pessoa livre. E as pessoas têm que ser livres. Portanto, nós nem devemos questionar a questão de Deus, porque se fôssemos para questionar a questão de Deus, tínhamos que dizer porque é que Deus então permitiu que alguém fabricasse um vírus que está a dizimar aos poucos a Terra e está a dar tanto que fazer. Então Deus está a dormir? Tínhamos que fazer isso. E porque é que as pessoas mais desprotegidas são as que mais sofrimento têm? Temos que fazer então essas perguntas. Então, estará Deus a beneficiar uns e a prejudicar os outros? Esse tipo de pensamento já não estamos numa altura de o ter. Nós já não estamos numa altura de o ter. Nós temos que lembrar-se que cada um tem a sua própria vida. Eu também não concordo com muitas coisas, e às vezes não concordo com muitas coisas e digo sinceramente, às vezes faço uma grande reflexão faço uma grande reflexão e faço interrogações e perguntas para ter respostas. E há muitas coisas que são lógicas, que não vêm de Deus. Dizem que Deus disse à irmã Morte que ela teria uma desculpa para que as pessoas não ficassem sempre aborrecidas com ela. Por vezes chega a nossa hora e, apesar de parecer cedo, é a hora certa. Estes choques servem para quem ficar, crescer e aceitar. É verdade. Absolutamente verdade. Também é verdade, nós escolhemos o que plantamos. Às vezes o depressa se faz vagar. O sucesso se torna insucesso. O insucesso torna-se sucesso, porque não pode ser. Depois da tempestade vem a bonança, mas depois da bonança vem a tempestade, e vocês esquecem-se disso. Quando vocês estão na bonança, têm-se que começar a preparar para a tempestade. E são. Mas tu não podes fazer nada, Ana Lopes, concordares ou não concordares com esta interrupção da vida tão repentinamente. Não há um acordo firmado entre nós. Foi uma escolha pessoal de cada um de nós. Logo, não há meio como concordares ou discordares. Tens de lembrar que tens filhos. Eu tenho filhos e todos temos filhos. Os nossos filhos andam na vida. Tudo pode acontecer. Nós às vezes temos que lembrar disso. E é às vezes por isso que nós dizemos aos nossos filhos para ter cuidado. Porquê é que dizemos isso? Porque algo dentro de nós põe a hipótese que pode acontecer. Agora, se tu me disseste que há pessoas que não estão... pois, a Susana Duarte está a atenção, porque ela disse, foi como explicaste numa jornada de oração. Temos várias saídas. Ela saiu na primeira, pronto. Saiu na primeira saída. Mas nós nunca estamos preparados para nada. É verdade. E nem nos vamos preparar. Mas tu já viste aquelas mães que têm os seus filhos e eles aos 2 anos morrem, e já viste as crianças que estão nos hospitais pediátricos com cancro, e as crianças que nasceram deficientes, que às vezes têm que durar 10 e 20 anos. Então, isso Deus não era injusto. Às vezes também me custa, mas por isso depois vou analisar. É triste, e hoje está tudo triste. Fátima Saraiva, mas a tua tempestade depois logo se torna em bonança, mas já tiveste estados de bonança e nunca pensaste que passasse a estados de tempestade. Vocês têm que se convencer que nós somos transitórias, a vida é muito efêmera e não vale a pena lutarmos e nem andar desalmadamente uns contra os outros. Nós temos que aprender a viver um momento aqui e agora, e temos que tirar o melhor partido
para nos sentirmos mais vezes melhor na vida do que mais vezes pior na vida. Agora, as nossas escolhas, a maneira como nós pensamos, a maneira como nós agimos, a maneira como nós emanamos os nossos pensamentos, a maneira como nós fazemos muitas coisas vão determinar alguns percursos de vida. E há percursos de vida que nós olhamos para eles, para as pessoas que têm esses percursos de vida. Olá, Leandro, boa noite. Esses percursos de vida que muitas vezes nós temos e que vimos pessoas a ter e temos muita pena e arranjamos muitas desculpas e nunca somos capazes de perceber que é uma escolha. Que se nós quisermos entrar e ajudar nesse percurso de vida, é aquelas mãos que eu muitas vezes chamo para que todas as pessoas tenham uma mão amiga na altura certa, no momento exato de determinado acontecimento, para não ser tão fatídico, tão triste, tão horroroso, tão doloroso. A felicidade são momentos, é verdade. E a infelicidade também são momentos. A felicidade são momentos, sem sombra de dúvida, mas a infelicidade também são momentos. O amor é um sentimento, mas sem sombra de dúvidas o ódio também é um sentimento, só é que é destrutivo. É essas partes que nós às vezes esquecemos na vida. É essas partes, às vezes, um abracinho, Clementina. É essas partes que vocês às vezes esquecem da vida. E eu acho graça, porque eu conheço-vos a todos vocês, não é? No fundo, eu conheço-vos a todos de uma forma e a outros de outra. E vejo as vossas vidas. E às vezes há coisas nas vossas vidas das quais eu nem sequer... Eu digo assim, mas porquê? Não é bem eu digo porquê, eu sei o porquê, mas digo, mas não se pode fazer outra coisinha, não se pode aqui aliviar mais este caminhito, não se pode fazer. Às vezes as respostas que eu recebo não pensem que são respostas logo, sim, pode-se fazer tudo, façamos isso assim. Não é bem assim. Às vezes há uma discussão, há uma conversa, que é diferente da conversa que eu tenho com vocês. Há uma maneira de estar, de fazer as coisas, de estar na vida, depois que me é dita, que é discutida, e às vezes chega à conclusão, prontos, tudo bem, então o que é que pode, aqui só se pode fazer a oração, olha, vai-se mandando um pensamento para que a pessoa realmente vai-se esticando a mão amiga e pronto, a pessoa vai ou passar ou não vai passar, mas já estamos se tiver se passar tudo bem, se não tiver que passar, então preparamos o facto da pessoa não passar. E por isso, o choque aqui foi só por ser o choque de que era uma pessoa, e eu por acaso um dia, há muito tempo, eu tive uma visão de uma coisa destas que ia acontecer, não sabia era com quem. E que as pessoas ficaram mesmo todas muito magoadas como estão em Portugal, neste momento. Como estão, ficaram tão magoadas, eu também ficava triste, mas via as pessoas tão magoadas que eu achava que as pessoas deveriam ter calma, serenidade e não ficarem tão magoadas, mas pensarem que um dia também lhes pode suceder a elas e fazerem mais atenção à própria vida e darem mais atenção à própria vida e viverem o momento e tentarem ajudar-se uns aos outros, cumprimentar-se, aceitarem-se como são, não andarem com essas coisas, em vez de só ajudarem quem vos apetece ajudar, quando vocês veem alguém aflito à vossa volta e ajudar muitas vezes é ouvir essa pessoa, conversar com essa pessoa, é estar um bocadinho com essa pessoa é uma grande ajuda, é saber haver uma entrega, uma entrega, uma partilha. Por exemplo, vem aí o Natal, as pessoas todas vão fazer conta se juntar no Natal. Nós sabemos que as coisas estão tão mal,
mesmo que tenhamos permissão, eu acho que vocês deveriam pensar bem. E se a família que está em casa é o Natal, prontos. Nem que alguém tenha que passar o Natal sozinho, nem que tenha que passar com duas pessoas ou três. Não, é melhor isso. Depois, em janeiro, essas pessoas estarem hospitalizadas ou irem para os cuidados intensivos. Porque depois podem, algumas delas, até serem de idosas e outras novas. Como, isso está, como o vírus está a atingir, está a ser muito democrático, porque foi um vírus sempre democrático desde o princípio, é capaz de começar neste Natal é capaz de atingir os mais jovens. Imaginem o que é entre um idoso e um jovem e só haver uma cama de cuidados intensivos, ter de escolher o jovem. Não é justo para ninguém. Portanto, eu acho que somos nós próprios, todos nós, vocês, a pensarem bem, este Natal, há mais natais, e natais é quando um homem nasce, e quando uma mulher nasce, é Natal, é um nascimento. Há mais natais. O ano novo eu já vos expliquei que é o dia que vocês fazem anos, é aí que começa o vosso ano. Aí é que vocês devem fazer a passagem do ano do vosso, porque é o verdadeiro. Porque, por exemplo, a passagem para o ano 2020, há muitos países que não se comemora essa passagem para o ano 2020. É o ano novo chinês, por exemplo, que é muito enraizado na cultura chinesa, não é igual ao nosso. E há outro ano novo de outro país que também não é igual ao nosso. Há outro Natal de outros países que não é igual ao nosso. Há, assim, as diferenças culturais, percebem? E, portanto, nada melhor do que vocês distinguirem este ano o Natal e lembrarem-se que o Natal é quando vocês é quando vocês assistem ao nascimento de um filho, é Natal. De um irmão, é Natal. De um sobrinho, é Natal. De um primo que vocês gostem, é Natal. Quando vocês assistem ao nascimento de alguém, é Natal. E a passagem de ano é quando esse alguém faz anos. Podemos se juntar aí para festejar a passagem de ano daquela pessoa. Depois ela junta-se a nós para festejar a passagem de ano nossa. E assim sucessivamente. E se nós fizermos isso, nós conseguimos. Prontos. Mas há 4 anos que já não passas o Natal. Mas vai haver aí muita gente que vem do estrangeiro para vir passar o Natal a Portugal. E se eles não têm se eles não têm cuidado e se trazem o Covid, depois podem, em vez de fazer bem aos pais, fazem mal. As pessoas devem estar então, mas se arriscar, arrisca com consciência. Arrisca de maneira a que nem os prejudiques a eles e nem eles a ti. Façam ao menos o distanciamento em casa e usem mais a máscara em casa se estiverem assim muito perto uns dos outros, se não tiverem consciência se não tiverem consciência que estão com o vírus para não pegarem o vírus a ninguém. É este mesmo que Iris Ferreira que começa o teu novo ano, 3 dias depois do Natal, nasceste 25, 26, 27, 28, foi isso? Pronto, então, pronto, temos que passar a passagem de ano também que é Iris Ferreira. Pronto, então, desde que façam cuidado, está tudo bem. Mantenham a distância mesmo dentro de casa, tentem fazer. Vais fazer 28, é no dia 28, pronto, está bem. Olha, vês? Então, quem faz anos antes do ano, do 1º de janeiro, ou no 1º de janeiro, nós festejamos, vá. Vamos festejar todos.
Quero-vos mais alegres, mais coisas. Eu sei que vocês estão tristes pelos acontecimentos, mas se vocês tivessem a consciência de tanta coisa que está acontecendo no mundo e que tem acontecido este ano que nós nem temos conhecimento, quer dizer, nós, se eu não tivesse, não estava a falar, que não se tem conhecimento. Se vocês tivessem conhecimento, acho que o vosso coração ainda ficava mais doente. Por isso, bendita seja a ignorância nestes momentos. Então hoje vamos todos um pensamento, vamos ter todos um pensamento para aquela família e para as outras famílias todas que não conhecemos de lado nenhum, mas que também estão a passar pela mesma situação, e vamos ver que vamos que todos sejam ajudados, enfim, que todos possam possam sentir uma certa paz, mesmo assim, no meio de tanta dor, e que todos possam perceber o sentido da vida, para que quando há estes acontecimentos, não nós possamos entendê-los. A Angola e a África toda. Então lá há uma parte da África, Fátima Saraiva, que me dá um horror no meu coração. É o Quênia. O Quênia pertence à África. O Quênia dá-me sempre um horror. Temos que ter muita coragem, e eu quero que todos vocês tenham coragem, pelo menos pela aqueles familiares, pela aquelas pessoas que tanto vos chocou, e chocou a todos. Acho que não há ninguém que fique indiferente. E sabem porque é que as pessoas não ficam indiferentes? Eu vou-vos dizer. Porque, geralmente, quando as pessoas atingem um certo patamar na vida e têm a vida um bocadinho, as circunstâncias da vida lhes proporcionaram melhores condições do que as nossas, são pessoas que ficam a nível mais conhecidas, a nível do grande, de todas as outras pessoas, e as pessoas até as seguem, têm uma certa admiração por ela, têm uma certa empatia por essas pessoas, sejam elas qual for. E como vocês estão assim apegados por essa empatia e essa simpatia, e nunca pensaram que pudesse acontecer a essas pessoas determinadas coisas, quando acontece a essas pessoas alguma coisa pior ou mais dolorosa, o coletivo todo sofre. Mas porque o coletivo também estava reunido e está unido a essas pessoas pelos gostos que põem, pela maneira como as seguem, pelo aquilo que eles vão fazendo, pelo, pela a influência que eles têm, e também às vezes ali dão sonhos às pessoas, e nós ter, temos que ter todos sonhos. E então, quando dá-se um acontecimento desses, a gente nunca sequer nos passou pela cabeça tal coisa, e ao dar-se esse acontecimento, acaba por provocar uma certa dor, uma dor mesmo não sendo nós familiares diretos, mas uma dor humana, uma dor profunda, porque ao mesmo tempo nós inconscientemente metemos no lugar de, e ao darmos conta, e ao pormos nesse lugar de, e ao darmos conta que aquilo poderia acontecer com os nossos filhos, com os nossos companheiros e as nossas companheiras, com os familiares mais próximos, isso causa em nós uma certa dor que não é tão grande como a deles, mas que não é tão pequena assim. E isso acontece. E é por isso que todos ficaram boquiabertos e ficaram tristes. Mas, por exemplo, já comparando com aquela criança que o pai quase que a queimou viva e deixou-a morrer lentamente, e depois pô-la num punhal, não é? Uma criança indefesa que ainda não tinha tudo na vida, olha, sei lá. E pronto, e repentinamente todos ficaram assim muito abcertos,
porque passou na televisão, se não passasse as pessoas não ficavam, e na verdade houve ali uma perca muito grande, por exemplo. Lembrou-me agora esse caso. E foi de um sofrimento horroroso, porque a menina ainda teve ali horas agonizantes. A menina teve horas agonizantes ali e os pais, segundo o meio-irmão mais velho, o que ele descreveu, foram horas que a criança ficou ali agonizando. Portanto, do maior sofrimento. Pronto, é uma pessoa, é um ser humano, era uma criança, tinha só 10 anos. Pronto, ou não sei se tinha 10. Pronto, e como essas crianças, outras crianças e outros jovens adultos. Mas ninguém fala porque não se sabe. Mas agora fazendo uma comparação, não há comparações possíveis. Porque, por exemplo, aquele pai, eu também não acredito que aquele pai depois não sentisse um remorso de caraças, mas aquela mãe também. Mas outros familiares que nem sequer foram falados também também sentiram muito, sofreram muito e não encontram explicação do porquê, nem ninguém encontra explicação do porquê. Portanto, há várias situações que acontecem à nossa volta que o melhor é nós olharmos para elas, solidarizar-nos com a dor, orarmos por essas pessoas, emanarmos pensamentos criativos e positivos, emanarmos grandes abraços espirituais para elas, pedirmos aos nossos próprios anjos da guarda que conversem aqui em conjunto com os anjos da guarda deles, que possam interferir num nível de calmaria, de serenidade, de paz, de uma aceitação possível, uma aceitação possível. E depois, durante uns dias, uma semana, nós lembrarmos sempre, uma semana e de vez em quando lembrarmos dessas pessoas e orarmos por eles. Isso é que é um trabalho muito bonito. Eu acho esse trabalho muito engraçado. Porque eu também consigo sentir a vossa tristeza, sabe? Mas não podemos nos deixar e às vezes nós deixamos e ai, Tiago Barros, agora não estou a ver aqueles que chamaram nomes aos outros dos acidentes de Lisboa. Mas o que é que estás-te a referir, Tiago? Diz lá, que é para eu ver se percebo. Quase acidente de Lisboa. Pois é isso que vocês acham que têm que pensar uns com os outros e refletirem, que é para verem, para não coisa. E vejam o que escrevem na internet, está bem? Principalmente, pronto, digam que estão com eles, mas não ponham para lá a dizer disparados, por amor do santo, está bem? Que as vossas orações e as vossas preces estarão sempre no coração. Que outros, diz a Fátima Saraiva. Nós todos estamos à espera que respondas, Tiago Barros. Ah, sim. Ah, está bem, já percebi. O que tu estás a dizer é as pessoas que estão magoadas agora foram as mesmas que chamaram nomes àqueles outros que tiveram um acidente de Lisboa, que foi um acidente horrível. Olha, eu fiquei muito magoado nesse acidente, digo-te de verdade. Independentemente de. Olha, isso foi horrível esse acidente. E é verdade o que estás a dizer, as pessoas também às vezes dizem coisas que não devem. E às vezes as pessoas põem-se a opinar quando deviam estar caladas. O melhor é silenciar-se, fazer oração e estarmos com assim. Senhor, o Tiago Barros tem razão e fez agora uma boa alusão. Foi aquele acidente que morreram os 3 jovens
nas corridas ilegais em Lisboa e que os corpos deles ficaram completamente desfeitos. Que horror, nunca vi uma coisa assim. Nunca vi uma coisa assim, é uma maneira de coisa. Então, é verdade que esses jovens muitas vezes, prontos, foram criticados, morreram porque quiseram, porque estavam a fazer aquelas coisas, assim. Mas é verdade o que estás a dizer, Tiago Barros. Tem a ver, é verdade nisto, na estrada em si. Os jovens fizeram uma corrida ilegal numa estrada. Numa estrada mais ou menos. Numa estrada mais ou menos, penso que um pouco mais segura do que aquela onde a menina morreu. Mas lá está, é a velocidade. E quer queiramos, quer não, aquele troço que eu falei do autoestrada, se fizer a mais de 100 à hora, pode não ser uma grande velocidade, mas, e vocês quando passarem por lá, não experimentem, mas percebam, se fizerem a mais de 100 à hora, garantidamente as pessoas despistam-se mesmo e os carros vão e até podem cair. Há lá uma ponte, a uma determinada altura, uma ponte, que é, pronto, é uma ponte, é uma espécie de uma ponte, porque há ali um vale, que até podem cair para dentro do vale, tanto que depois desses rapazes morrerem, uns outros que eu, quando vinha de Lisboa e vi, foram lá postas umas coisas mesmo no sítio em que o carro saltou para fora, porque aquela estrada realmente é, é muito perigosa. E esses rapazes de Lisboa também, embora estivessem a fazer as corridas ilegais, também a maneira como as estavam a fazer, estavam à busca da velocidade, à busca do poder, do controle, do ser melhor. Por isso eles estavam a fazer uma filmagem direta, não te podes esquecer, Tiago Barros. Filmagem direta, estavam a fazer uma filmagem de quantos quilómetros estavam a conseguir alcançar. Ora, isso às vezes é um impulso que dá nas pessoas e nós seguimos esse impulso, é natural que nós, de repente, se abra o nosso caminho de saída da própria vida. E por isso acontece. Mas é verdade que as pessoas não tiveram a mesma empatia, não é? Porque foi algo que também foi dito a nível público, não tiveram a mesma empatia que têm agora. E tu deves estar a referir a essa situação. Mas como são duas situações diferentes, nunca ninguém vai ter a mesma empatia de uma coisa pela outra, não é? Agora, o mal todo é as pessoas falarem, as pessoas não devem falar, porque as pessoas falam, agora imagina o que era a gente dizer que o moço, não é? O moço, que já é um homem, feito, nós dizermos, pode não ser na mente, mas no corpo nós dizermos que agora foi o rapaz que foi culpado porque vinha a excesso de velocidade. Naquele sítio, mesmo que a velocidade seja só 100, a velocidade ali não está marcada, mas mesmo que a pessoa só vá a 100 km por hora, efetivamente, com o mau tempo que está, basta haver um pouco de óleo na estrada e com a água, ou mesmo um lençol de água, para acontecer uma coisa daquelas. E depois, independentemente, aquilo, os carros novos são seguros, é o que eu digo no cubículo, aquilo tem nome próprio, onde as pessoas vão e são menos seguros por fora, tanto que eles costumam-se partir todos, mas onde os condutores vão, não é? Fica mais ou menos protegido. E então, em carros, por exemplo, há um carro que puxa atrás, que esse carro então é horrível, que provoca muito mais acidentes. E depois também está um tempo muito mau, está um tempo frio, é diferente a condição. Habitáculo, pois, o habitáculo é mais protegido, mas a parte de fora não é tão protegida. É por isso que a parte de fora desfaz-se muito mais e a gente ao ver o carro em si parece que foi uma coisa muito, muito brutal. Mas não, porque aquilo partiu-se tudo com uma ou duas ou três cambalhotas, ou duas cambalhotas, e depois o outro carro foi contra aquele carro. Portanto, há ali uma série de coisas. Não quer dizer que a pessoa vinha a 200 à hora, de maneira nenhuma, porque ali também não podia fazer 200 à hora, mas quer dizer
que a pessoa podia vir dentro do limite da velocidade, que é 120, mas para aquele sítio os 120 equivaleriam sempre a uns 180. Pois equivaleria, sim, por causa das condições atmosféricas e das condições do piso e das condições do troço da autoestrada como está feito. E que foi o que aconteceu também naqueles de Lisboa, não foi bem assim, foram eles que eles descontrolaram-se completamente ao atingir o êxtase da velocidade, eles acabaram por se descontrolar e ir contra aquele poste, e como a velocidade era tão grande, evidentemente, que os cortou-lhes braços, pernas, cabeças, cortou tudo, foi um horror na altura, foi um horror. Mas vê-se aí, é engraçado que às vezes vê-se em determinados acontecimentos o reequilíbrio das forças na vida dessas pessoas, embora elas morram, e nos familiares dessas pessoas, vindo de outra vida passada, de qualquer coisa que estava por reequilibrar, que estava por se consertar. E nesses 3 rapazes foi o que aconteceu. Interessante que foi mesmo. Eles, os 3, eles eram muito novos, também um deles tinha 18 anos, até tão novos que eram. E também eram importantes na sociedade pelo trabalho que faziam, não eram assim, tinham a sua importância, e é verdade que foi uma coisa horrorosa mesmo, uma coisa que faz pensar e faz uma grande dor, porque foram 3 rapazes muito jovens e também não eram assim tão maus, não é? E tinham o seu valor na sociedade, tinham essas coisas, portanto. E a comparação que tu estás a fazer, Tiago, é assim, é verdade. Isso causa nas pessoas um outro sentimento que é diferente do sentimento neste tipo de acidente. São 2 acidentes que o princípio do acidente é em si igual, mas o princípio, a essência, mas na comunidade, na sociedade, provoca impactos completamente diferentes, porque dá a impressão que num foi a liberdade e foi uma escolha deles, e portanto as pessoas apenas lhes chamaram loucos e que eles acabaram com a vida deles, e no outro lugar dá a impressão que, pronto, que foi mesmo algo inesperado, e é essa sensação que dá ao nós olharmos, à maneira como nos dão a notícia, é essa sensação é que provoca a dor e provoca a empatia. E é diferente tu saberes que uma pessoa que é uma figura pública, que todas as figuras públicas vão, todas elas unir-se em volta dessa pessoa, é muito diferente de que uma pessoa que não é figura pública, nem é conhecida de ninguém. Há uma diferença, logo, há uma empatia, mais por aquilo que se vê, por aquilo que se convive. Portanto, podemos chamar a isso uma aparência, mas é verdade, há uma empatia maior. E quando há essa empatia maior, claro que todos os outros são levados por arrasto, sem sombra de dúvida. Se a pessoa for desconhecida, não há essa empatia tão grande. Já tem, este ano tem acontecido muitas pessoas que são muito conhecidas de terem falecido, e os sentimentos que as outras pessoas nutrem, ou aquilo que elas sentem, é diferente de caso para caso. De caso para caso. Mas há outras que acontecem, que não são conhecidas de ninguém, se dão só dos seus próprios familiares. Logo, quando as pessoas têm conhecimento que aquela pessoa morreu e que aquela, por exemplo, este ano têm suicidado pessoas muito jovens. E têm suicidado pessoas de já não tão jovens assim. E umas são conhecidas do público em geral e outras não são conhecidas do público em geral. Então aquelas que são do público em geral, há uma maior permissão, há um sentimento até de dor, ai que pena, percebem? E aquelas que não são conhecidas do público em geral, que só são conhecidas pelos amigos, não têm qualquer tipo de impacto, mas o ato é o mesmo.
e afinal as idades até são diferentes. É preciso ter consciência nisto. Quando acontece alguma coisa a nível de uma pessoa pública, o choque será sempre mais, e isso a culpada foi a televisão. Não nos podemos esquecer, quando fez os morangos com açúcar e o Dídimo morreu e até transmitiram o funeral do Dídimo. Não é Dídimo, ai que disparate, o Dino. Ai que horror. O Dino morreu e fizeram aquele funeral e foram horas a fio e os jovens a ver aquilo. Aí a televisão fez um erro fatal. É que empolgou um acontecimento por si que foi natural, foi por excesso, foi por um pouco também de responsabilidade irresponsável e acabou por enaltecer. E isso ficou no espírito, na cultura daquela época. Ficou nessa cultura, porque mesmo aqueles que tinham um ou outro raciocínio foram levados a terem determinados sentimentos esses que não os teriam se não fosse a televisão a empolgar o acontecimento em si, e é por isso que as pessoas muitas vezes têm que corrigir estas coisas. Muitas vezes têm que perceber mesmo, pronto, porque senão depois dói-vos muito. E é verdade, há um ditado velho que dizem olhos que não veem, coração que não sente. E é verdade. E às vezes a ignorância nestes casos é uma bênção, porque assim nós não ficamos perturbados. Porque, pronto, todos ficaram perturbados. Bem, espero ter servido pelo menos de algum consolo para vocês e para vocês ficarem um bocadinho melhor. Vejam as coisas de outro ponto de vista, não vejam desses. Não vejam que ela tinha muito que fazer, que ainda tinha a vida para viver, porque ninguém tem a vida para viver. Nós estamos cá quando estivermos. É verdade que temos 5 portas de saída e muitos de nós decidem sair à primeira porta, e é verdade, quando se sai à primeira porta a vida termina ali. Agora, que os nossos corações, as nossas mentes, as nossas intenções estejam com aquela família e com todas as famílias que perderam familiares nestes últimos tempos, quer sejam através dos acidentes de automóvel, quer sejam através do Covid, que ninguém se lembra. Temos de orar todos os dias por as pessoas que desencarnam do Covid, quer seja de doença, quer seja de velhice, quer seja do que for. Cabe-nos a nós, a cada um de nós, ter o maior respeito pela entrada neste planeta de todas as pessoas, dos nossos filhos e filhas, e cabe-nos a nós ter o maior respeito pela saída dessas mesmas pessoas, porque um dia somos nós um dia entramos e um dia vamos ter que sair, e haverá outras pessoas que ficarão cá, que precisam de aconchego, de conforto, de apoio, e por isso é a nossa, o nosso trabalho é dar esse aconchego, esse apoio. Muitas vezes não conhecemos as pessoas diretamente, só as conhecemos da televisão, da revista, porque temos empatia e porque gostamos do trabalho que elas fazem, portanto, mas podemos emanar na mesma todas as nossas coisas como se fossem nossos familiares, é assim que temos de viver. Então, nesse sentido, e só nesse sentido, nós hoje fazemos a nossa jornada de oração por todos aqueles que partiram cedo, por todos aqueles que partiram no meio tempo e por todos aqueles que partiram já idosos. Vamos fazer para que todos se encontrem bem. Mas não é só por eles. Amigos espirituais, bons mentores espirituais, todos aqueles nossos irmãos e irmãs que desencarnaram abruptamente e desencarnaram não sentindo que iam passar por essa fase. Precisam do apoio, do auxílio, precisam mais do que nunca dessa energia maravilhosa de amor para que sejam envolvidos e sejam levados para a pátria espiritual. Mas o mais importante ainda, isso é muito importante, mas também, o mais importante também é os seus familiares que ficam
que precisam de ser consolados na sua dor, na sua perca, que precisam de sentir a vibração da energia pura, da grande energia do amor, para muitos de um anjo da guarda, para outros de um espírito protetor, necessitam urgentemente desse consolo, desse bálsamo, para poderem perseguir também a sua vida e a sua jornada, senão muitos deles ficam ali impedidos de perseguir a sua vida e a sua jornada, e por esses e para esses vai a nossa consideração, vai o nosso respeito, vai a nossa admiração, vai a nossa força e a nossa determinação para que eles sejam mesmo auxiliados, para que eles possam continuar a viver a sua vida, porque não foi a sua vida que terminou, e aqueles que realmente a sua vida terminou, que sejam levados aos seus planos espirituais no além e que não fiquem perdidos nas ilusões, que possam levar o amor e possam despertar em si próprios, como energia agora que são, o amor mais profundo e mais puro de todos os amores, para que possam encontrar o caminho de regresso à pátria espiritual e, quiçá, preparar-se para uma nova vida e possam ter todo o auxílio neste período difícil, porque há repentinamente, às vezes nem há a consciência de que se deixou o corpo, e é preciso que essa consciência volte para que as pessoas, os seres, que agora são seres, não possam continuar a sua jornada espiritual, fazer a sua viagem, de forma a não ficarem presos a nada de conceitos terrenos, porque o que é da terra na terra fica, mas o que é da energia, com a energia vai. E com os seus familiares, todos eles, seja estes que são mais recentes e mais conhecidos para nós, seja aqueles que são desconhecidos, seja aqueles que aconteceu em Portugal, ou que aconteceu na Espanha, na França, na Inglaterra e noutros países, para que os familiares não encontrem na revolta, no descontentamento, e os amigos também, e todas as pessoas que os conhecem, não encontrem na revolta, no descontentamento e na não aceitação, e não encontrem aí o seu consolo, mas possam encontrar o seu consolo vendo como uma chamada de atenção, possam encontrar o seu consolo como uma aprendizagem para que um dia se puderem evitar, por passar pelo mesmo, evitá-lo com consciência, com harmonia e com muita paz. Abençoa este povo português, abençoa esta comunidade, abençoa a energia que está a passar, acalma a energia que está a passar, porque nós em Portugal somos muito menos do que em todo o estrangeiro, e então no mundo todo junto somos muito poucos, mas Portugal é muito receptivo, é muito fragilizado com todas essas coisas, e neste dia muitas pessoas ficaram fragilizadas, não só pelo aquilo que souberam, mas também pela que outros, que uns não sabem dos outros, também estão fragilizados. E por isso, uma bênção muito especial para esta energia de fragilização que está a passar, ao mesmo tempo uma bênção de chamamento de atenção, de vós poderes tocar na essência de cada um, de modo a que cada um tenha a consciência e a responsabilidade de como se deve comportar, porque às vezes estamos mesmo muito distraídos e às vezes nós não pensamos a sério. Com os amigos espirituais não pensamos mesmo. Perdoai-nos, mas nós às vezes não pensamos. Às vezes não estamos nem aí. E depois quando se pomos aí, é uma dor, é um sofrimento, é um desconsolo total. Nós já deveríamos estar mais maduros, mais crescidos e mais evoluídos para sabermos passar por este tipo de coisas. Mas a verdade
é que não estamos mesmo. E é por isso que hoje, na jornada de oração deste nosso país, as nossas intenções vão mesmo para isso, para haver um concerto, para haver uma visão real das coisas, mas sem serem tão feridos, e para também poderem compreender através destes acontecimentos que todos nós vamos passar pela estrada, todos nós fazemos a nossa viagem de terreno, e essa viagem está repleta de momentos bons, mas de momentos maus. E infelizmente nós ainda não temos a capacidade de compreender os momentos maus e deixamos-se ir muito pelos momentos maus e não valorizamos os momentos bons. Abençoa todas as famílias, abençoa todos os homens, mulheres e crianças. Abençoa todas as pessoas e todos os seres humanos, mas abençoa também todos aqueles que de alguma forma partiram desta forma, e que essa bênção lhes traga a consciência espiritual do regresso à pátria espiritual. Eu creio, temos esquecido de respirar, eu creio que assim é e assim será, sempre que alguém na Terra queira, e eu neste momento estou a querer, sempre que haja alguém na Terra que querer. Também vos endereçamos o nosso pedido para que sejam reforçados os mecanismos para, e atempadamente, para conseguirmos superar este inimigo que veio para nos atormentar, que veio também para nos reeducar no fundo, e que veio também para nos testar a nossa força, a nossa coragem, a nossa determinação e a nossa adaptação e a nossa mudança. E é por isso que nós sejamos de alguma forma, todos nós sempre tocados no sentido da nossa força de despertar, de nós próprios despertarmos e de nós chegarmos muito, muito mais longe. A nossa mais profunda gratidão ao Espírito da Verdade, aos mentores espirituais, à espiritualidade superior, ao infinito e ao universo, ao sobrenatural, àquilo que se desconhece, àquilo que só se sente, nem se vê, e, enfim, também a nossa gratidão à vida, independentemente de como ela nos é apresentada e como nós a vamos conquistando, sempre na esperança de vós nos acompanhares, sempre, uma vez que já passastes pelas situações que nós estamos a passar. Bem-haja a todos os mentores espirituais e a todas as energias, e à energia do amor mais puro de todos os amores, que possa nos tocar, que possa suavizar a nossa dor, que possa nos motivar e que possa fazer com que nós tenhamos uma consciência maior de podermos perceber o que devemos fazer, o que não devemos, e de podermos aceitar essa diferença dentro do que devemos e não devemos, que é aquilo que não podemos fazer e aquilo que pode ser feito. Neste sentido, eu hoje, para terminar, especialmente hoje, porque uma das pessoas, eu direi como louvor, a oração universal de todas as orações. Padre nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, ou pelo menos tentamos perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém. Como é uma oração deixada de uma forma, mesmo que alterada pelos outros homens, mas é uma oração universal, é com esta
oração hoje, com esta pequenina oração, além da oração principal, que emano para todos a minha mais profunda e maior gratidão. Bem-aja a vós, grande Espírito, e a vós, grande energia do amor, e a vós todos que cuidais de nós. Pronto, e para vocês todos, que tenham todos uma boa noite, um princípio de semana bom, embora depois na terça-feira seja outra vez feriado, não é? É, um princípio de semana bom, acalmem-se, tranquilizem-se, tenham um sono profundo e antes de dormir vão ao campo espiritual onde podem conviver com aqueles que já partiram e com aqueles que ainda estão cá. Façam esse favor a vocês próprios. Não se esqueçam do que eu pedi-vos a semana passada. Bem-aja a todos e até, tá bem? Beijinhos e abraços. O meu amor está convosco. Seja-vos concedido a todos vós aquilo que é merecido. Seja-vos concedido o que vos for devido, seja-vos concedido o que vos for devido, seja-vos concedido o que vos for devido. Bem-aja a todos, e seja-me concedido a mim o que me for devido. Bem-aja a todos, umas santas e boas noites.